Aqueles que não tiveram tanta organização vão ter que usar o 13º para quitar dívidas. Pagar as dívidas que tem para pagar. Depois ver se sobrar alguma coisa, ver se dá para fazer. Se não, só pagar a dívida. Primeiro, quitar as dívidas. Essa é a recomendação dos especialistas financeiros. O ideal agora, nesse momento do ano, é fazer uma revisão, uma revisão das contas, um balanço e justamente dar prioridade para pagar essas dívidas contraídas aí nesse período de crise. Como eu falei, muitas pessoas perderam emprego, verificando o que é mais caro, qual é o empréstimo que é mais oneroso, o cartão de crédito também, como é que está a situação dele. Então, fazendo todo esse balanço e o pagamento, a gente sabe que muitas vezes o 13º ele pode não ser o suficiente, né, para quitar essas dívidas, mas o importante é você tentar quitar ao máximo. E mesmo para quem não tem dívidas, esse ano a dica é guardar, nem que seja uma parte. Quem guardava um pouco, vai guardar um pouco mais. Se prevenir um pouco mais é a melhor coisa. Sabe, eu acho que se você gastar tudo isso daí e não prevenir nada, não deixar alguma coisa em caixa, é complicado. Eu acho que o brasileiro vai aprender muito com essa pandemia. Eu acho que não só uma pessoa com o 13º, mas inclusive todos os empresários também vão agora ter uma prevenção de um caixa maior para uma reserva para possíveis problemas que tenha. E para 2021, a lista de sonhos, metas vai ser diferente. Vai ter que incluir um planejamento financeiro. Ele justamente serve para isso, né? Você vai elencando ali todas as suas despesas, os custos fixos, né? Vamos dizer assim, os prazeres da vida, colocando ali, né, para sair para almoçar ou jantar no final de semana, fazer uma academia, uma viagem. Você deve colocar todos esses gastos nesse planejamento, mas sempre verificando se tudo aquilo que você pensa em fazer, ele está comportado ali dentro do seu padrão de renda, se ele não está extrapolando, e aí em cima disso você vai cortando, né, as coisas supérfluas e mantendo o padrão ali e, como eu falei, evitando entrar no vermelho, né? Não adianta. A melhor dica para esse ano é poupar, Fernando. A não ser que você tenha ganhado aí rios de dinheiro, quer comprar uma coisinha diferente, aí é outros 500, né? Até porque a gente vive, como a reportagem trouxe, momentos ainda de muitas incertezas. Instabilidade, né? Total. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então é melhor deixar ali quietinho. Opa! Tem garantido ali. Vai que daqui a pouco eu preciso, hein, Maria Esther? É isso. É isso. Gostou? Gostei. Filho. Vai aprender a cuidar bem do seu dinheiro? Vou aprender. Agora, se quiser emprestar, já tens para quem? Não, Fernando. Fechou, Maria Esther? Tá fora de cogitação. Seguimos aqui, vamos embora com o nosso SBT Meio-Dia. Até 1h tem as informações do nosso estado. Obrigado para você que está com a gente em Criciúma, Blumenau, Chapecó. Alô, Joinville. Lages, na Serra Catarinense, Grande Florianópolis, Biguaçu, Palhoça, São José. No próximo domingo tem eleições, você confere toda a cobertura com a gente aqui desde as primeiras horas do domingo, no scc10.com.br, nas nossas redes sociais e também na televisão para todo o estado. Acompanhe com a gente. Falando em eleições, veja só, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas estão liberados no dia 15 de novembro, dia das eleições. Fernando, não é um incentivo, não. A gente quer saber como é que vai ser feita a fiscalização, porque historicamente o consumo de bebida é proibido durante um pleito eleitoral, até para evitar confusões, já que em muitas cidades os ânimos ficam bem inflamados por conta dessa disputa eleitoral. Vou chamar aqui o Cleiton Ramos, que tem todas as informações. Quer dizer, Cleiton, o estabelecimento comercial ele não vai estar impedido de comercializar, mas isso não quer dizer que a fiscalização não vai acontecer, não é mesmo, Cleiton? É bom o pessoal aí ficar esperto no próximo domingo. Conta pra gente. Eu conto sim, Fernando. Mais uma vez aqui marcando presença no SBT Meio-Dia para falar a respeito desse assunto. Estou aqui, pessoal de casa já deve estar percebendo, no Comando Geral da Polícia Militar em Santa Catarina, no centro de Florianópolis, ao lado do comandante-geral da PM, aqui no nosso estado, o Dionei Tonê. Comandante, a venda e o consumo estão liberados no dia 15, que é um dia muito importante para a democracia brasileira em todo o país, que é o dia do processo eleitoral. Sempre foi assim, a venda e o consumo liberados, né? Esse ano está tendo essa mudança. Boa tarde.
boa tarde quem nos acompanha. A Polícia Militar, acompanhando a decisão do Conselho Superior de Segurança Pública, não irá editar nenhuma norma, não irá ampliar a fiscalização. Nós continuaremos permitindo a venda e o consumo da bebida alcoólica durante o período das eleições. Importante que a gente posicione que nas últimas 4 eleições nós já agimos dessa maneira. Nós não intervimos na possibilidade da venda da bebida e acabamos só relembrando ao nosso cidadão de que a regra geral de circulação do Código de Trânsito Brasileiro permanece em vigor e, principalmente, de que você não pode se apresentar embriagado para o exercício do voto. Então, essa é uma situação que tem que ser lembrada, porque o fato de estar liberado a venda e o consumo não diz que você está liberado para transitar com seus veículos fazendo uso de bebida alcoólica ou então apresentar-se em condições de embriaguez para o exercício do voto. Importante o senhor está colocando agora, e muita gente fala nessa época de eleição sobre o termo lei seca, né? Eu queria que o senhor diferenciasse para a gente aí, que normalmente o termo lei seca, a gente pensa logo na embriaguez ao volante, mas esse termo é muito usado em época de eleição. Perfeitamente, ele foi muito utilizado por muito tempo, o termo lei seca, né, para o período das eleições. Mas, na verdade, sempre foi uma portaria da Secretaria de Segurança Pública que proibia a venda e o consumo nos locais, nos bares, nos similares. Então, a lei seca permanece acontecendo frente ao Código de Trânsito Brasileiro. E é aí que você tem que ter a preocupação de não conduzir veículos fazendo uso de bebida alcoólica. No dia das eleições, a restrição inverte, no sentido de que você não pode apresentar-se embriagado para poder fazer o exercício do seu voto. Então, o pedido e a orientação que a Polícia Militar faz é de que você não faça o uso da bebida alcoólica antes do exercício do seu voto. Está liberado, você pode até consumir, mas depois de realizar o voto. E, principalmente, neste ano, não tem como fazer as comemorações do final da eleição. Aqueles movimentos que existiam com distribuição de bebida, de alimentação, para fazer a festa da vitória, esse ano a orientação que nós passamos é que se cumpram as medidas sanitárias e que as pessoas evitem situações que possam gerar a contaminação exacerbada do vírus. E quem for votar, né, completamente alterado, né, embriagado, qual a pena nesse tipo de situação, comandante? Bom, a restrição hoje é um delito de menor potencial ofensivo, ele possivelmente vai ser condenado a pagar uma cesta básica, algumas horas de trabalho. Mas o importante é que eu penso que a penalização maior dele será ele não poder exercer o direito do voto, que eu penso que deva ser o maior direito da cidadania, você poder executar o seu voto. Por ser uma eleição histórica diferente, né, por conta da pandemia, o senhor vê muito ainda aquela tradicional boca de urna, ou isso é indiferente em tempos de coronavírus? Né? A Polícia Militar está preparada já para combater esse tipo de situação, ou o senhor tem esperança que vai diminuir um pouco? Bom, eu sempre trabalhei em operações eleitorais, eu sempre dizia de que o melhor remédio para a boca de urna é chuva forte no dia da eleição, porque infelizmente, é um comportamento que vai nos dar trabalho, a gente percebe isso, de que ainda está na cultura dos candidatos e dos seus cabos eleitorais procurarem no último dia e normalmente dá conflito, né? Agressões entre eles, porque eles ficam disputando os locais próximos dos locais de votação. Então, nós estaremos em torno de 90% do nosso efetivo colocado a serviço da proteção do cidadão no dia das eleições. Bom trabalho para toda a corporação, né, que seja uma eleição muito pacífica, é o que a gente espera também, viu, comandante? É o que nós esperamos e nos colocamos à disposição através do 190, através do PMC Cidadão. Você que tem alguma situação que quer denunciar a Polícia Militar, utilize os nossos meios e nós estaremos prestando esse serviço, garantindo o exercício do voto e, principalmente, garantindo a paz social durante o dia das eleições. Esse recado, pessoal de casa, absorva muito bem, viu, Fernando? Nada de beber, que vote consciente, que vote tranquilo, que vote seguro em tempo de pandemia. Acabamos de ouvir e conversar com o comandante-geral da Polícia Militar em Santa Catarina, o comandante Dionei Tonê. Volto com você aí no estúdio do SBT Meio-Dia, Fernando. Obrigado, Cleiton Ramos. Agradeço também ao comandante-geral da PM aqui em Santa Catarina, que nos atende agora ao vivo aqui no MD. Obrigado pelas explicações. Então é isso.
não vai ter restrições para a venda de bebidas alcoólicas no próximo domingo, como acontecia em anos anteriores. Por exemplo, o armazém não poder vender, o bar não poder vender. Neste ano, eles vão poder comercializar. Mas a fiscalização vai ser rigorosa por parte da polícia. Até porque o pessoal, mesmo com a venda de bebidas alcoólicas suspensas em anos anteriores, acabava comprando, deixava em casa na geladeira, fazia ali, né, a degustação desse produto e depois comemorava a vitória, enfim, do candidato também com bebida alcoólica. O novo é que a polícia vai fiscalizar e não vai poder voltar bêbado, isso já é normal. Então, fiscalização. Um outro ponto, ainda que vamos questionar e trazer informações agora, é com relação ao sujeito não poder ser preso. Como é que fica essa situação na eleição 2020? As prisões também estão suspensas neste período de votação? Vou conversar agora com o Dr. Renato Bobaldi, juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, e conversa com a gente agora aqui no SBT Meio Dia. Doutor, obrigado por nos atender mais uma vez. Como é que fica essa situação? As bebidas alcoólicas estarão liberadas no domingo. E com relação a prisões, o cidadão, se cometer delito, vai ser preso ou não? Bom dia. Bom dia, boa tarde a todos e a todas. Sim e não, né? Existe a possibilidade, sim, da prisão, né? Não é uma impossibilidade geral. Há a possibilidade de prisão dos crimes cometidos em flagrante, né? E aqueles decorrentes de sentença condenatória, onde o juiz verificou a possibilidade, após a sentença de primeiro grau, da decretação da prisão preventiva, para os crimes, né, inafiançáveis. Os crimes de inafiançáveis, tortura, tráfico, enfim, não há essa possibilidade. 5 dias antes da eleição, né, e 48 horas após a eleição, elas estão impedidas de realizar aquelas prisões decorrentes de investigações, prisões temporárias decretadas, prisões preventivas decretadas. Essas prisões estão suspensas, elas não podem ser efetivadas durante esse período, correto? Mas as prisões em flagrantes, de embriaguez ao volante, homicídio, preso em flagrante, essas prisões elas continuam sendo possíveis de ser realizadas sem problema algum. Estão suspensas, doutor, as prisões que nascem de um processo de investigação, de apuração, de meses de trabalho e que tem depois, talvez até mesmo, autorização por parte da Justiça com mandados de prisões. Essas, neste momento, estão suspensas. Exatamente. As investigações em curso que resultaram num pedido de prisão temporária, de prisão preventiva, e aqui, Fernando, até as prisões civis, né, em caso de não pagamento de pensão alimentícia, também elas se enquadram nessa modalidade da impossibilidade dessa prisão ser efetivada durante somente esse período de tempo, né? Não é um salvo-conduto para que se cometa crime que não haverá punição, não. Durante esse período de 5 dias antes da eleição e 48 horas após, a polícia está efetivamente impedida de fazer as prisões temporárias, prisões preventivas que foram decretadas, tá? Mas nada impede que, por exemplo, uma situação hipotética, a polícia esteja cumprindo busca e apreensão, uma determinação de busca e apreensão, realizada essa busca, encontrado algum outro crime, a pessoa é presa em flagrante decorrente de uma outra situação, vai fazer a busca e apreensão na casa de alguém e dali se encontra droga ou se encontra uma arma clandestina, aquela prisão ela pode ser sim efetivada. Só não aquelas ordens de prisão já emanadas, aquelas de uma pessoa está com mandado de prisão em aberto há 1 ano, ele é localizado durante esse período, ele não é detido, ele não é efetivada a prisão temporária ou a prisão em flagrante dele. Entendi. Tudo com a intenção maior, né, como o coronel falou ainda há pouco, de ser garantido o direito ao voto. Garantir o direito ao voto e também evitar, talvez, né, projeções políticas, até mesmo com esse tipo de atuação neste momento de período eleitoral. Fernando, historicamente, por que surgiu essa restrição, né?
essa restrição advém de uma questão de, por exemplo, né, municípios pequenos onde o eleitorado é reduzido, se você tem ali, antigamente havia uma possibilidade de uma influência política com autoridades da região, você manda um mandato de prisão para 20, 30 pessoas, você inviabiliza, às vezes, uma eleição de algum candidato e não torna aquele pleito justo. Então, para evitar essas possibilidades que aconteciam no passado, é que tem essa disposição em lei. Muito bem. Doutor, muito obrigado aqui, doutor Renato Boabaldi, juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Bom trabalho, doutor. Obrigado por nos atender. Sempre à disposição. O TRE está sempre à disposição. Obrigado. Explicado, então. Seguinte, flagrante tem prisão, sim. Só aquelas que vêm de investigação que, neste momento, estão suspensas por decorrência do período eleitoral. O incêndio aconteceu na tarde desta segunda-feira em um pronto atendimento 24 horas lá no município de Corupá. Quem está chegando agora para contar essa história é o David Sacramento. Feridos ou por sorte não? Conta pra gente. Fernando, esse incêndio aconteceu nesse pronto atendimento 24 horas em Corupá e foi registrado aí por internautas conforme essas imagens que vocês conseguem visualizar aí agora. Os internautas passando no momento viram ali o momento do incêndio. Foram 2 incêndios em menos de 3 horas, no ar-condicionado da sala de enfermagem e o segundo também no ar-condicionado, só que dessa vez na sala de enfermaria. Então, a nota da prefeitura informou que os bombeiros militares já estão realizando perícias no PA, assim também como os engenheiros da prefeitura já estão fazendo avaliações ali dos danos. Uma reunião aconteceu na manhã de hoje, uma notícia atualizada, né? Na manhã de hoje aconteceu essa reunião entre a prefeitura, a Secretaria de Saúde e também a Defesa Civil e definiram para onde seriam encaminhadas essas pessoas que necessitam deste atendimento de urgência, neste pronto atendimento 24 horas de Corupá. Elas serão encaminhadas para o posto de saúde que fica no bairro Seminário, assim também como os profissionais de saúde que atuavam neste posto que pegou fogo também estarão fazendo agora seu atendimento neste posto de saúde que fica nesse bairro citado por nós. Qualquer nova informação, né, sobre esse posto nós vamos trazer aqui para as pessoas. Nós retornamos aí no estúdio. Obrigado, David Sacramento. Informações do posto de saúde que pegou fogo em Corupá. Agora a gente vai falar de estiagem com a Maria Esther, porque sim, a falta de chuva, embora esteja chovendo em algumas regiões, ela já é muito grave, principalmente no meio rural. Isso mesmo, Fernando. A estiagem prolongada está causando grandes impactos para toda a população catarinense, principalmente aos produtores rurais que já sentem no bolso o resultado da seca. A falta de água já reflete no resultado da produção dos animais, olha só. Esta propriedade está sem água há 30 dias. Roberto está buscando cerca de 8 cargas de água por semana em uma granja vizinha, para manter as 21 vacas que tem na produção de leite. Eu busco água com o trator, só que eu pego o risco de estrada, com máquina agrícola e rodovia. Na verdade, os caras não respeitam o cara porque está com a máquina agrícola em cima do asfalto, buzinam, xingam, mas eu não tenho o que fazer. Eu tenho que dar água para os bichos tomar. De acordo com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, a seca prolongada e a forte elevação de preços dos insumos criou uma situação de graves perdas para os produtores de leite do estado. Na propriedade de Roberto, a estiagem prejudicou a plantação de milho. Com a perda do plantio que alimentaria os animais, só vai ser possível aproveitar a palha do milho, o que não é suficiente para nutrir as vacas. Esta propriedade produzia 350 litros de leite por dia. Com a falta de água e de alimentação para os animais, a produção caiu para 150 litros. Está muito difícil. A gente planta pasto de inverno, pasto de verão, só que eu plantei a aveia de verão e não veio. Não nasceu. Aí a gente tem conta para pagar, tem financiamento e está aí, ó, o resultado da seca. Para auxiliar os agricultores em meio a essa estiagem prolongada, a Secretaria de Agricultura está oferecendo aos produtores um programa de financiamento para a construção de poços, estruturas de armazenagem e distribuição de água. É um valor em que ele vai ter acesso através, procurando a IPAGRE, né, do seu município, em que lá vai ser orientado, né? E principalmente esse valor é um valor que ele vai pegar para pagar em 5 anos sem juros.
Então, eu acho que é um grande apoio, uma grande ajuda que o produtor deve procurar e deve buscar para que possa resolver ou pelo menos minimizar o impacto dessa estiagem daqui de Santa Catarina. Tá aí, gente, a falta de chuva em Chapecó, ali na região oeste do estado, né? A gente viu que está prejudicando o produtor rural, que já tem sido bastante afetado pela pandemia. Mas os impactos são para o estado todo, né? Vamos dar uma olhadinha na reportagem. A estiagem está atingindo em cheio os produtores rurais em todo o estado. Uma das culturas mais afetadas é a do milho, que vai render bem menos do que o esperado. O produtor que investiu em tecnologia não vai poder contar com o retorno previsto. A expectativa da safra como um todo de verão, né, de milho, soja e outros grãos, era bastante positiva em função dos preços praticados e também a média de rendimento por hectare, por um milho, por exemplo, chega em torno de 8,5 toneladas por hectare. Então, tinha uma expectativa relativamente boa para a safra. A estiagem prolongada de setembro e outubro já está causando um efeito na diminuição da produtividade por hectare, né? Já estamos aí com em torno de 7%, uma quebra em função da estiagem média do estado. A falta de chuvas está sendo provocada pelo fenômeno Laninha. De acordo com a EPAGRE, a situação só deve normalizar em meados de janeiro. Até lá, o produtor busca alternativas. Alguns produtores estão procurando formas alternativas, desde a palhada de trigo, desde a suplementação de rações, milho e soja, né, que está com preço mais elevado. Então, isso aumenta o custo de produção de leite e também de engorda do gado. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do estado de Santa Catarina alerta para o alto preço nos insumos necessários para manter a produção. E quando os insumos estão caros, como é no caso do milho, que o milho era R$ 40 a saca, hoje está à base de R$ 80 a saca. A soja, o saco de soja que faz o farelo de soja, era R$ 80, R$ 90, está a mais de R$ 160. Então, não tem comparação e viabilidade dele tirar sobras nessa atividade. A cultura do milho vinha evoluindo nos últimos 7 anos, mas este ano, devido à estiagem prolongada, foi uma das mais afetadas. O milho do tipo silagem, usado na produção de ração animal, já registra uma perda em todo o estado de 6% a 7%. Em algumas cidades do oeste catarinense, essa perda já chega a 25%. Sem os insumos necessários para manter a produção, a solução será importar. Há essa expectativa de importação também de milho, né, da Argentina, Paraguai, milho e soja de outros países, primeiro do Mercosul, depois até dos Estados Unidos, também seria uma fonte, né, uma saída para esse suprimento. Então, a situação é crítica e o nosso produtor ele só vai sentir melhoras, certamente com a intervenção do governo, porque não existe condições dele viabilizar por si próprio. E ontem foi divulgado o 12º Boletim Hidrometeorológico do Estado e revela isso que a gente já vem mostrando nos últimos dias. Baixo volume de chuva em todo o nosso estado. Entre os 295 municípios catarinenses, 160 estão em estado de normalidade, 88 em atenção, 23 em alerta e 10 em estado crítico frente à estiagem. Outros 14 municípios ainda não encaminharam informações sobre a atualização da situação. E aqui no mapa vocês conseguem ver as estações hidrológicas que estão sendo mais afetadas com a estiagem. E dá para ver que a região oeste, aqui Concórdia, Mondaí, São Carlos aqui no extremo oeste do estado, Joaçaba também no oeste, Chapadão do Lajeado, que fica aqui mais na região central do nosso estado, São Martinho, ali, ó, São João Batista também, Blumenau, no Vale do Itajaí. Essas aqui são as estações em estado crítico e, consequentemente, essas regiões que acabam sendo afetadas com o abastecimento. Esse boletim de ontem, ele ainda mostra que, ao todo, foram mais de 20 dias
sem chuva durante o mês de outubro em grande parte aqui das regiões, viu? Na área que vai aqui da Grande Florianópolis até o litoral norte, esse número foi menor, né, que no restante aí do estado. Os valores ficaram entre 15 e 20 dias por conta da circulação marítima, né, que acaba trazendo mais chuva. E as autoridades ainda afirmam que a estiagem aqui em Santa Catarina vem sendo registrada desde junho de 2019, mas agora, no segundo semestre de 2020, o problema voltou a se agravar de uma maneira muito intensa. E eles enfatizam mais uma vez a necessidade do uso racional e consciente da água. Fernando, não tem o que fazer. E eu enfatizo mais uma vez a necessidade de novos grandes investimentos. No sul do estado, a estiagem prejudicava, construiu-se lá a barragem do Rio São Bento, o que também acontece em outras regiões de Santa Catarina, mas a Grande Florianópolis, a capital da temporada de verão, não tem uma barragem. Seca o Rio Pilões, acabou a água, Maristela, e a gente já viveu essa situação. Então, sim, desde 2016... A gente vive uma situação mais delicada a partir de 2019. É necessário, sim, que logo, imediatamente, grandes obras possam ser colocadas. Não vai resolver, obviamente, todo o estado, Maria Esther, mas situações mais pontuais, por exemplo, para a Grande Florianópolis, que depende ainda de rios, que depende do abastecimento de rios aqui na região da Grande Florianópolis. Vamos ver a previsão do tempo? Vamos ver então, Fernando. Tem notícia boa, porque o dia continua chuvoso aqui no nosso estado, né? Dá para ver aqui, vocês vão ver no nosso mapa, que tem nuvenzinha espalhada por todo o nosso mapa, as temperaturas hoje mais quentes do que ontem, mas é aquela chuva que vem, passa. Na região oeste o tempo começou um pouquinho mais seco, mas agora à tarde tem um alerta da Epagre-Cirã com relação aos temporais. Aqueles temporais mal distribuídos, isolados, que pode não ser em toda a região, e sim mais pontuais, mas tem esse alerta então que é com raios, rajadas de vento, granizo, vale o alerta então para toda a região. Amanhã, vamos dar uma olhadinha aqui, vocês vão ver que o dia ainda continua chuvoso em todo o nosso estado, notícia boa, né? Em Maravilha, na região do extremo oeste, a máxima é de 28, esquenta ainda mais amanhã. Em Dayal e Maruí, no sul do estado, chega a 26 amanhã. Biguaçu tem até um solzinho ali que pode aparecer aqui na Grande Florianópolis, que vale inclusive para toda essa faixa litorânea, esse solzinho que pode aparecer em alguns momentos. Em Itaiópolis, na região norte, a máxima é de 24 e em Otacílio Costa, na região serrana, mínima de 13 e máxima de 22 nessa quarta-feira. Temperatura subindo e a chuvinha que continua. Ainda aquela chuva fraca, Fernando. Não é grandes coisas, mas já ajuda, né? Pois é, mas onde tem cisterna, e lá no oeste do estado, diversas chegaram a ser anunciadas, construídas, mas não funcionam, essa chuva aqui já resolveria um pouco, porque conseguia armazenar. Reservatório, né? Exatamente, um reservatório. Então, se não dá para fazer, talvez, a barragem, não tem condições, talvez a cisterna oferecida pelo governo já ajudaria, porque nesse período que chove pouco, mas já ajuda, já consegue armazenar. É isso, Maria Esther. Olha, a gente mostrou no SBT Meio-Dia desta segunda-feira que os professores de escolas particulares entraram na justiça para não retornarem às aulas presenciais por medo do contágio do coronavírus. Os professores das escolas particulares querem, de fato, que as aulas presenciais não aconteçam mais neste ano. Agora, a Justiça derrubou a liminar que permitia o retorno e, por conta disso, as aulas vão continuar suspensas. O Cleiton Ramos vai explicar toda essa história para a gente. Volta às aulas, um tema que gera muitas discussões na sociedade. Incerteza, angústia, medo. Nós defendemos a ciência, defendemos a vida. De um lado, os proprietários de escolas particulares que querem retornar às atividades na sala de aula com uma capacidade acima dos 10%. Do outro, professores que são contra a qualquer tipo de retorno nesse momento. Resumindo, é um tema bastante polêmico. Extremamente polêmico e sem uma definição. Podemos voltar ou não podemos voltar. E dizer isso para crianças pequenas, no entendimento deles, é extremamente complicado. Eles não vão entender porque hoje pode e amanhã não pode. Para a Patrícia, que é proprietária de uma creche, os 10% da capacidade de alunos em sala de aula são insuficientes para cobrir os gastos mensais. Dos 14 funcionários da instituição, 11 estão com o contrato suspenso. Existe uma preocupação no presente e no futuro também.
No início do ano, em março, eu tinha 64 crianças, hoje eu tenho 23. Dessas 23, muito poucas conseguem pagar o valor realmente integral, porque nós não temos aula. Então, você calcula de 64 para 23, pagando nem 50%, 60% da mensalidade, o valor de prejuízo é enorme. O Sinep, Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina, já entrou na justiça contra a portaria. O Sinep já denunciou esse descumprimento da ordem judicial e aguarda do juízo da Vara da Fazenda a ordem para que o Estado redefina essas regras apresentadas nas últimas portarias, em especial para que as escolas possam retornar às suas atividades de imediato, sem limitação do número de educandos, até porque o distanciamento já é feito pela legislação do Estado, que garante o mínimo de 1,30 m de distanciamento em sala de aula para os educandos que aproveitam os serviços de quaisquer das instituições de ensino da rede estadual. Mas em meio a esta tentativa do Sinep de voltar com uma capacidade maior de estudantes nas salas de aula, uma liminar obtida pelo Simproesc, Sindicato dos Professores do Estado de Santa Catarina, suspendeu o retorno das atividades. A decisão é do desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Carlos Adilson da Silva. Ele destaca entre os argumentos da decisão que o calendário escolar estará comprometido de qualquer forma e o retorno das atividades presenciais no último mês letivo do ano em nada contribuirá além do pânico social que irá causar, especialmente em nosso estado, onde tem aumentado vertiginosamente o número de contaminados. A gente quer ir para o debate, quer ir para a discussão. Os professores, muitos estão preocupados com o retorno, até porque são de grupo de risco. De uma hora para outra, nós saímos das nossas atividades presenciais e passamos a nos conectar com os alunos via as tecnologias. O trabalho realmente ele duplicou em muitas situações. Não estamos nos negando ao retorno, mas nós queremos um retorno com segurança. Não só a segurança para os professores. Karen é mãe de 2 filhos. A menina quer retornar para as aulas presenciais. O menino não. A mãe é favorável para o retorno. Eu sou favorável desde que sejam cumpridos todos os protocolos de segurança para esse retorno das aulas, né? Não 100% da sala, né? 50%, 40%, 20%, o que for. Em resposta à nossa reportagem, o Sinep disse que, na prática, a decisão judicial não vai mudar em nada o atual quadro, já que as aulas não estão acontecendo e aguarda novos desdobramentos. É importante que os pais sejam ouvidos, os responsáveis por esses estudantes. Agora, um outro ponto importante é que essas determinações sejam alinhadas entre as redes, porque na rede pública é uma ordem, uma regra, um protocolo. Na rede privada não vale? O que muda de uma escola para outra? E os professores, sim, precisam ser ouvidos, questionados, muito embora na rede particular sejam funcionários. Seguimos com você, mais informação no SBT Meio-Dia. Cláudio Prisco Paraíso avalia a corrida eleitoral nas maiores cidades de Santa Catarina, os bastidores, os favoritos. Mais pra frente, segura aí que a gente volta já. Quinze para 1, estamos de volta com o nosso SBT Meio-Dia. Criciúma, no sul do estado, você sabe, né? Nos últimos dias, o SBT Meio-Dia vem apresentando uma série de reportagens mostrando as dificuldades, os desafios das maiores cidades aqui do nosso estado. E Criciúma também vive a expectativa pela corrida eleitoral, pela corrida à prefeitura. São 7 candidatos lá em Criciúma, no sul catarinense, o principal município da região carbonífera, e vai eleger também no próximo domingo, em turno único, o novo prefeito. Pois, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, não vai ter segundo turno na cidade, já que são 146 mil eleitores. Quem conta mais sobre os desafios que o novo prefeito, ou se Criciúma
vai manter Clésio Salvaro no cargo? É o Marco Búrigo que chega agora e ouviu a população, vai mostrar para a gente toda a expectativa para a eleição em Criciúma. Conhecida por ser a capital brasileira do carvão e do revestimento cerâmico, Criciúma está entre as 100 cidades do país com o melhor índice de desenvolvimento humano, sendo o 76º município mais bem avaliado do Brasil e o 14º de Santa Catarina. Com mais de 217 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a cidade é polo industrial em diversos setores como confecção, embalagens, cerâmico, plástico e descartáveis, setor metal mecânico, extração do carvão mineral, além da construção civil e material gráfico. Criciúma foi fundada há 140 anos por imigrantes que vieram do norte da Itália. É a principal cidade do sul de Santa Catarina. Pertence à região carbonífera, que conta com 12 cidades, numa região com mais de 600 mil habitantes. Segundo o IBGE, Criciúma tem o 8º melhor PIB do estado, cerca de 6 milhões e 800 mil reais. 7 candidatos estão na disputa para ver quem vai comandar a cidade até 2024. Aníbal Dário é o candidato do MDB. O candidato do Partido dos Trabalhadores é Chico Baltazar. Já o atual prefeito, Clésio Salvaro, do PSDB, tentará a reeleição. O candidato do Podemos é o coronel Cosme Manique Barreto. A candidata do PL é Júlia Zanata. Já Rodrigo Minotto é o candidato do PDT. E o professor Ederson é o candidato do PSTU. Nessas últimas semanas, os candidatos tiveram encontros com entidades importantes, como a Associação Comercial e Empresarial de Criciúma e a Câmara de Dirigentes Lojistas. Com a CDL de Criciúma, a gente entregou algumas demandas e a gente tem algumas solicitações que vieram dos bairros, né, como o rotativo nos bairros. Tem bairros muito grandes que hoje já precisam desse estacionamento. A fiscalização dos ambulantes ilegais, né, para que tenham um destino correto dessas pessoas, que tenham um lugar para trabalhar, que olhe isso. O centro da cidade, a gente precisa que ele seja remodelado, que ele seja olhado com um olhar mais novo, né, e a gente está sempre revitalizando. Como é uma das principais economias do estado, Criciúma sempre espera por novos investimentos. E para isso, o escoamento de toda a produção pela BR-101 é importante. Por isso, a ASIC pede uma atenção às condições das estradas da região carbonífera que fazem ligação com a rodovia federal. O prefeito de Criciúma, como um prefeito de uma região metropolitana, que nós entendemos, ele também tem que ser um líder regional, um líder da ANREC, onde todas as demandas têm que ser colocadas de uma forma regional. Inclusive, entregamos para cada candidato, né, uma série assim, de sugestões para que eles incorporem no projeto, no plano de governo deles, né? Por exemplo, como atrair empresas, né? Como utilizar melhor as nossas áreas industriais na via rápida, no anel de contorno viário, enfim, várias áreas que nós temos, inclusive uma sugestão de transformar aquela área que nós temos ali na SATIC, na Unesc, que seja totalmente uma área para implantação de empresas de tecnologia e inovação. E todas essas demandas que nós temos foram incorporadas num documento e a gente espera que seja colocado em prática a partir de janeiro. Aí estão as expectativas, os desafios para o novo prefeito de Criciúma. Com a gente agora, Cláudio Prisco, porque também estamos aqui no espaço reservado ao Prisco avaliando os bastidores desta corrida eleitoral nos últimos dias. Prisco, vamos a novas cidades hoje, começando por Brusque. Boa tarde. Muito boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Sim, aqui nós temos as 5 candidaturas. Paulo Essel, do PT, já foi prefeito, já foi deputado, volta à disputa. É uma candidatura que nunca pode ser subestimada, muito embora o fato de estar abrigado ao PT é desgastante. Temos também José Ari Vecchi, é o atual vice-prefeito, conta com o apoio do prefeito, Dr. Jonas, que não buscou a reeleição, é um MDBista da Gema, de 4 costados, participou ativamente dos últimos governos do MDB em Santa Catarina, é um candidato forte, indiscutivelmente. Temos também as candidaturas do Republicano, do PL e do Podemos. E uma candidatura que foi excluída pela Justiça Eleitoral.
do ex-prefeito de 3 ou 4 mandatos, Ciro Rosa. Sem dúvida nenhuma, seria um candidato muito forte, mas barrado pela Justiça Eleitoral. Fernando, no apanhado geral, diria que é uma eleição onde Paulo Essel e Ari Vec estarão em condições um pouco melhores para a disputa. Mas, em eleição, tudo é possível. Quando a onda chega e empurra uma candidatura, que poderá, eventualmente, até ocorrer com uma dessas 3. Vamos então agora a Tubarão, cidade do sul catarinense, desta vez com 5 candidatos aqui, Prisco. Aí não resta a menor dúvida que o ex-presidente da Assembleia, ex-deputado, ex-presidente do PP progressista de Santa Catarina e ex-presidente da FECAM, Juarez Ponticelli, é franco favorito. Não é favorito, franco favorito. Realizou uma bela gestão e, mais do que isso, teria como resistência em Tubarão uma candidatura respaldada por alguém que fez toda a sua carreira profissional lá, o governador Carlos Moisés da Silva. Mas, diante de toda essa situação de impeachment e do desgaste acumulado pelo governador, sem dúvida nenhuma, Juarez Carlos Ponticelli nada de braçadas em Tubarão, que é o 2º maior município do sul do estado, vem logo após Criciúma. Temos também Diego Goulart, que integrou o governo de Carlos Moisés, era uma espécie de secretário da Articulação Nacional com sede em Brasília. É um jovem que tem até um bom trabalho realizado no PSL, ajudou Lucas Esmeraldino a construir o partido em Santa Catarina, mas diante do desgaste do governador, acaba prejudicado. Tem também Cristiano Alexandre Ferreira, médico, respeitado, renomado, reconhecido, admirado pelo MDB. Mas não resta a menor dúvida que Ponticelli tem uma situação privilegiada em Tubarão. Ainda José Foltora Dutra, do PT, e Marcos Brunato Rodrigues, do PSDB. Se alguém puder, de alguma maneira, ameaçar muito dificilmente o franco favoritismo de Ponticelli, meu caro Fernando, seria o doutor Cristiano. Muito bem. Vamos então para São Bento do Sul. Neste momento, 6 candidatos aqui. Vamos fazer uma análise do que pode acontecer em São Bento do Sul, Prisco. São Bento do Sul, município próspero economicamente, do Planalto Norte, é uma referência. Temos aí várias candidaturas, do Salomão, do PROS, tem o Ismar Becker, do PSD também, Nivaldo Bogo, do Podemos, Tadeu Nascimento, do PT. PT tem lançado candidato em todas as grandes cidades, tentando, de alguma maneira, ocupar espaço. Mas a disputa tem tudo para ficar polarizada entre o atual prefeito, Magno Bowman, do PP, que tenta buscar o seu terceiro mandato, o irmão dele, Frank Bowman, empresário muito conhecido e vitorioso de Santa Catarina, também já foi prefeito, mas ele busca aí o seu terceiro mandato. E na última eleição ganhou por uma pequena margem, justamente daquele tucano lá, Fernando, Antônio Joaquim Tomazin Filho. Pelos informes que chegam, Tomazin estaria com vantagem nesse momento em São Bento em relação ao prefeito candidato à reeleição, Magno Bowman. Mas, de qualquer maneira, como da vez passada, é uma eleição que vai ser para lá de encabritada, meu caro Fernando. Muito bem. Outros novos municípios avaliados aqui por Cláudio Prisco. Amanhã, quarta-feira, a gente vai a outros municípios do nosso estado avaliando essa última semana. Amanhã a gente encerra a rodada com 3 municípios, 2 do Oeste, Meio Oeste, Concórdia e Caçador, e também no Alto Vale do Itajaí, o seu principal município, Rio do Sul. Com esses 3 a gente fecha 16 municípios, que são os 16 maiores eleitorados de Santa Catarina e que controla aí mais de 60%, 70% do colégio eleitoral catarinense. Obrigado, Prisco. Um abraço. Cláudio Prisco e a Política tem mais no scc10.com.br e hoje à noite no SBT News com a Cibele Fávero.
Seguimos com você aqui. Marister, vamos ver o que o povo está dizendo lá na interatividade do nosso SBT Meio-Dia? Vamos dar uma olhada. O Telmo Cordeiro, de Florianópolis. Oi, boa tarde. O meu 13º eu coloco no banco e deixo guardado para as emergências. Um exemplo, hein? Gostei da dica. Vamos lá. O Valdir Crestani, ele é de Criciúma, está aqui com a gente. Bom dia. Neste ano, o meu 13º antecipado vai para as contas que estão para vencer e uma parte para os presentes de Natal. Olha aí, Marister, que boa dica. É justo, né? Hein? Gostei. Uma parte você guarda, esse primeiro dá para guardar. Dá. E o segundo, então, dá para gastar um pouquinho. Pode ser assim? Aproveita e compra o meu presente, Marister. A Luciana, de Joinville, o 13º é para pagar IPTU e taxa de lixo. O meu salário é pequeníssimo, nunca sobra. É, Luciano, não tá fácil pra ninguém, né? A Joyce, ela é de Florianópolis. Olá, bom dia. Meu 13º, vou comprar um sofá. Porque nessa pandemia, o meu ficou gasto de tanto que usei, coitado. Sentou demais, hein? Muito tempo em casa, né? Justo comprar um sofá. Compra um sofá bom mesmo. Gertrudes, bom dia. O meu 13º eu irei usar para pagar as contas, pois em janeiro vem o IPTU. O resto eu vou deixar guardado para quando precisar em caso de emergência. Boa também. Ei, Gertrudes, gostei de você. Você é das minhas. Vamos lá. Tem mais participações? A Gertrudes encerrou assim, então, a nossa sessão de interatividade aqui no SBT Meio-Dia. Olha, Marister, nós vamos encerrando o nosso SBT Meio-Dia de hoje, agradecendo a companhia de todo mundo nesta terça-feira. Mas é o seguinte, eu quero saber se você já comprou os presentes de Natal, Marister. Ainda não, Fernando, eu confesso que eu estou esperando um pouquinho dessa Black Friday que vem aí, né? Estou pesquisando para não cair nas fraudes, nos golpes, mas vou comprar, Fernando. Muito obrigada pela sua companhia. Tá aí acompanhando o SBT Meio-Dia. Amanhã tem Superação, Fernando, aquele quadro que a gente mostra ideias de pessoas que se reinventaram na pandemia. Irmãos, sócios que eram da área de eventos, abriram um bistrô no meio da pandemia e o negócio deu super certo. Explodiu, sucesso. Lembrando que essas e outras informações você confere no scc10.com.br. Confere lá as notícias em tempo real de toda a nossa Santa Catarina, os nossos colunistas e a nossa equipe, que sai agora aqui do nosso SBT Meio-Dia, mas que fica 24 horas por dia na internet, nas nossas redes sociais e no nosso scc10.com.br. Obrigado pela sua companhia, a gente volta amanhã, 11h30 da manhã, com outras informações. Cuide-se e até lá! Até lá, um ótimo restinho de terça-feira. Amanhã, 11h30, hein? Tchau, tchau!